E aí, tudo bem? Vamos mergulhar fundo nessa análise de hoje. O nosso objetivo aqui é desconstruir e reformular um conceito muito antigo, tirando a ideia de fé daquele lugar puramente místico e transformando numa coisa fascinante, uma ferramenta psicológica e altamente prática. Se prepararmos a mente do jeito certo, a fé vira uma virtude essencial para a nossa sobrevivência, controle de ansiedade e para o sucesso. Vamos ver como essa jornada começa? Tem uma frase poética incrível na nossa fonte que dá o tom exato do que vamos falar. Eu sou a virtude em forma de fé. Eu acredito no inacreditável. É forte, né? Isso cria perfeitamente um tom aspiracional e mostra a capacidade humana absurda de focar a mente para alcançar o inalcançável e ter a certeza de que toda dor é passageira. Mas para que essa afirmação incrível funcione na prática e transforme a realidade, a gente precisa entender de forma técnica do que a fé é realmente feita. E isso leva a gente direto para uma definição mais clínica. A fé, sob a ótica da psicologia, é a capacidade de ter certeza absoluta de que as coisas vão dar certo, mas sem possuir um único dado concreto ou elemento prático para provar isso. E o mais fascinante aqui, como a fonte afirma de um jeito brilhante, é que cultivar essa crença exige que a gente abra mão de uma baita armadilha, a nossa arrogância de querer controlar e saber de tudo. Exige uma humildade fundamental para simplesmente aceitar o desconhecido. O que nos leva à parte 1, a ilusão do controle e a armadilha dos dados. Sabe, a nossa condição humana carrega um instinto primitivo de fugir da dor, e isso cria uma necessidade ansiosa, quase desesperada, de prever todos os resultados. Mas a vida não dá essas garantias. Desse lado esquerdo, a gente vê a mente controladora. Ela exige dados concretos o tempo todo, tenta evitar a dor a curto prazo e, ironicamente, vive afogada numa ansiedade constante, porque as provas do futuro nunca são suficientes. E já do lado direito temos a mente com fé. Ela aceita o caos da vida, solta aquela presunção de controle absoluto e consegue viver em paz. Porque, vamos ser sinceros, exigir provas num mundo totalmente imprevisível é uma receita certa para a exaustão mental. Então, o grande ponto dessa nossa explanação é aceitar uma realidade dura, mas super libertadora. A vida é um caos absoluto, e nós temos zero controle sobre os eventos externos e os resultados finais. Claro, a gente pode e deve planejar, lutar muito por grandes objetivos, mas acreditar que temos a capacidade de ditar o rumo de todos os acontecimentos é pura ilusão. Quem não aceita o incontrolável vive perpetuamente refém da ansiedade. Seguindo em frente, vamos para a parte 2, a psicanálise da dúvida e a compulsão neurótica. Para entender por que a gente sofre tanto com esse pessimismo que paralisa, a psicanálise traz um peso pesado. O Erich Fromm fala sobre a compulsão neurótica para duvidar. Ele alerta que qualquer objeto de dúvida, seja ele banal ou importantíssimo, torna a dúvida irracional, torturante e exaustiva. Pensa bem, isso mostra como essa compulsão infecta não só as grandes decisões de carreira, mas faz a gente perder meia hora na frente do guarda-roupa sofrendo para escolher uma roupa de festa. É um ralo de energia massivo que suga a nossa capacidade de avançar. E aqui fica uma pergunta essencial para a gente refletir juntos. Será que a nossa dúvida rotineira é realmente uma medida racional de segurança ou é só uma compulsão neurótica? Pois é, vale a pena deixar isso ecoar um pouco. A gente costuma disfarçar o nosso medo do desconhecido dizendo que somos apenas pessoas muito cautelosas. Mas precisamos examinar se essa hesitação toda é lógica mesmo ou é só uma manifestação paralisante do pavor de errar. Se bater aquela suspeita de que é medo disfarçado, o texto nos dá um checklist bem direto. Dúvida constante, falta de iniciativa na vida, preocupação perpétua com o futuro e ansiedade crônica no dia a dia. O material não brinca em serviço. Se esses sintomas estão batendo ponto na rotina, é um sinal de alerta vermelho. Significa que a competência psicológica da fé está severamente abalada e a gente precisa parar e agir para desenvolver isso com urgência. Entrando na parte 3, a dor do não vivido, segundo a teoria da Melanie Klein. Mudando o foco do nosso futuro para o nosso histórico, essa teoria do não vivido é genial. Ela ilumina um sofrimento que nasce da nossa falta de experiência passada. Olha que loucura! Não é a dor do que a gente perdeu, mas a trava causada por aquilo que a gente ainda não viveu. A gente tende a criar a falsa premissa de que o sucesso futuro é impossível, simplesmente porque não existe um histórico de vitória ou um casamento feliz nas nossas vidas. É super humano desejar e confiar só naquilo que a gente já conhece, mas essa falta de vivência engana a nossa cabeça e cria a ilusão de que o extraordinário não existe. Para quebrar essa barreira mental imposta pelo não vivido, existe uma regra inegociável, 100% de certeza. O texto que estamos analisando é implacável nisso.
Para a fé funcionar genuinamente como um estado mental, um único pingo de dúvida destrói completamente o poder psicológico dela. A matemática da mente aqui é totalmente binária. Ter dúvida é exatamente a mesma coisa que não ter fé. Não rola meio termo. A verdadeira virtude e a hesitação não dividem o mesmo espaço. Agora vamos para a parte 4, a competência do lobo frontal e a construção do trio poderoso. Mas como a gente constrói essa força inflexível na prática? Bom, a fé não fica voando por aí numa caixa etérea. Ela mora fisicamente na nossa anatomia, lá no lobo frontal. É uma competência cognitiva real que pode ser treinada. E ela é estruturada no que chamamos de trio poderoso. Passo 1. A aceitação. Absorver os impactos inevitáveis e aceitar o que já deu errado na trajetória. Passo 2. Perseverança. Encontrar resiliência para continuar dando o próximo passo independente do que aconteça. E o passo 3. Fé. Manter a crença absoluta no resultado sem buscar garantias práticas. A leitura garante que quando esses 3 elementos operam juntos, o impulso vira um rolo compressor. O progresso humano se torna inevitável. E chegamos à parte 5, o fluxo da vida e a limpeza das barreiras do medo. Vamos dar uma respirada e olhar para o quadro geral para entender o impacto disso na trajetória de uma vida inteira. O pessimista de carteirinha tem sempre um álibi perfeito. Ele parece apenas ser alguém extremamente cauteloso. E sim, por agir menos, ele acaba cometendo menos erros evidentes. Só que tem um preço altíssimo sendo pago nos bastidores. O medo de fracassar paralisa a ação e a vida acaba estagnando numa fração minúscula do seu verdadeiro potencial. O pessimista fica tão focado nos problemas que conseguiu desviar que ignora por completo todas as conquistas fenomenais que deixou de construir. Tem uma metáfora linda da natureza que resume muito bem essa dinâmica comportamental. Imagina o fluxo orgânico da vida como um rio de águas rápidas, correndo solto, aí do lado esquerdo. No entanto, à direita, a gente vê a verdadeira natureza das nossas barreiras. Não são pedras enormes e intransponíveis, mas sim um acúmulo de detritos, entulhos criados pelos nossos próprios medos, pelas dúvidas paralisantes e por aquele instinto antigo de evitar a dor a todo custo. A constante resposta ao medo vai bloqueando completamente a correnteza dos nossos dias. A grande sacada conceitual e libertadora que a obra nos entrega é essa. A fé atua como a única força capaz de remover esse acúmulo de bloqueios. Quando a gente para de tomar decisões baseadas em fugir do desconforto, a vida tem permissão de avançar de forma orgânica. A gente precisa lembrar de um fato inquestionável: ninguém consegue prever o futuro. Ao escolher a convicção ao invés daquela aflição de tentar adivinhar o amanhã, as águas desse rio voltam a ganhar força e fluem sem amarros. O que nos traz ao ponto final dessa nossa profunda análise sobre a mente humana? Fica uma provocação gigante para a gente levar para a vida. Se foi alcançável para alguém, por que não seria alcançável para nós? Eventos que parecem inacreditáveis hoje já foram vividos por milhares de outras pessoas lá atrás. Quando expandimos a mente, superando os sintomas da dúvida e vencendo a paralisia do não vivido, retiramos toneladas das nossas costas. A ferramenta da fé, aplicada com consistência, transforma qualquer limitação no ponto de partida perfeito para o que é possível. Vou deixar essa pergunta poderosa ecoando por aí. Um grande abraço e até a nossa próxima explanação.